Oi, gente. Olha eu de novo. Só para dar um recadinho. Como foi muito rápida a apresentação no início da aula, para que vocês não tenham dúvidas sobre a formatação do curso, eu peço a vocês que verifiquem. A Rossana vai colocar aí para mim na tela, por favor. Pronto. Vocês vão, por favor, quando terminar a aula, né, quando vocês chegarem em casa, verifiquem nesse link que fica na área livre do site, abaixo do calendário de aulas. O nome do link é Cursos. Entrando no link Cursos, vocês vão ver lá a ficha técnica do Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNB. Tá? Todas as informações que eu dei no início da aula e as que eu não consegui passar estão lá nesse link. Tá lá nesse link, ficha técnica do curso Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNB. Tá? Todas as informações, o ideal é que vocês leiam com muito cuidado essas informações para que vocês saibam exatamente como é que está sendo formatado o nosso curso, tá bom? Muito obrigada, professor Guilherme Cabral, vai dar continuidade à aula. Muito bem, continuamos então. Antes de dois lembretes. Quem quiser entrar para o grupo de estudo de conhecimentos bancários, conhecimentos _ bancários, sem acento, hífen, vou ler em português, subscribe, @googlegroups.com. Você vai mandar o seu e-mail, eu vou liberar você, e daí você pode fazer perguntas. Nós somos 4 professores que estamos no grupo, eu, Cabral, o professor Ricardo, o professor Carlos Newlands, que é gerente da Caixa, e o professor Cid, que é aposentado do Banco do Brasil. Então, somos 4 professores à disposição de vocês. Claro que mandem poucas perguntas de cada vez para a gente ter tempo de responder. Manda 20 perguntas, fica complicado, monopoliza. E para quem chegou atrasado, dia 28/3 é minha última aula de atendimento. Logo no início, às 14 horas, ao vivo, lá de Brasília, eu vou passar em torno de 40 minutos, dicas e macetes para um concurso público, ensinando como chutar tecnicamente algumas questões. Tá? Essa palestra foram 31 anos que eu faço concurso público e dou aula em cursinho, então eu adquiri algumas técnicas trabalhando no CESP, e é interessante. Foram 98 concursos públicos que eu fiz, passei em 52 e levei uma 40 e cacetada, levei pau. E com isso aprendi, né? A gente aprende errando e acertando. Vamos voltar aqui. Antes de começar o cheque, agora a gente vai o cheque efetivamente, cada título de crédito de per si, né? Vamos mostrar aquela letra de câmbio, só para a pessoa entender de novo, né? Então vamos lá, disponibiliza aí para eles a letra de câmbio. Para trás um pouco. Aí, a próxima. Aí, agora. Pronto. Com a letra... Pode pôr aqui. Com a letra de câmbio, dá para vocês entenderem a letra de câmbio, cheque, duplicata. Visualizando aí, olha só que interessante. Nós temos, neste caso, Narjara Oliveira, sacada, aceitante, devedora. Veja que são 3 pessoas envolvidas. O Ricardo José de Oliveira, que é o sacador, credor e emitente. Ou seja, o Ricardo vendeu algo para a Narjara, o Ricardo sacou uma letra contra a Narjara, e nesse caso, o Zico Martins é o favorecido tomador beneficiário, são 3 pessoas. O Ricardo poderia sacar a letra contra a Narjara em favor de um terceiro, como é o caso, o Zico Martins é o favorecido beneficiário tomador, não é credor. Vocês não podem confundir o beneficiário com o credor. O credor dessa letra aí é o Ricardo. O Ricardo é o credor, o Ricardo é o sacador, o Ricardo é o emitente. A Narjara é a sacada, a devedora, a compradora e também a aceitante, aquela que deu o aceite. E o Zico Martins, nesse caso, é o favorecido tomador beneficiário. Pergunta de prova: quem seria o primeiro endossante dessa letra? Zico Martins. Como ele é o titular do crédito, para ele transferir essa letra de câmbio para um terceiro, uma quarta pessoa, ele teria que endossá-la. Então, o primeiro endossante seria necessariamente o Zico Martins. Com base na letra de câmbio, eu poderia utilizar também a duplicata. Mesmo raciocínio. A duplicata, ela é sacada pelo credor, sacador, vendedor, contra o sacado, devedor, comprador.
em regra, em favor do próprio sacador. O cheque também é a mesma coisa. Agora eu vou para o cheque, vamos lá para a lâmina 18, pode rodar para a lâmina 18, pode voltar para mim enquanto ela encontra a lâmina 18. Vamos começar agora o cheque. Então, vamos estudar o cheque em si. Nós temos o cheque, uma antes, na lâmina 18, só para uma ficção, nós temos aqui, por hipótese, um cheque, né? Pague-se a quantia de a fulano de tal, data, de tal, data, emitente e o banco. Mais um para trás, por favor. Pode mais um para trás. O verdinho aí. Aí, esse cheque. Pode abrir esse cheque para eles, só para facilitar um pouco a visualização. Esse cheque é um cheque verdadeiro, não sei se está visualizando muito bem aí, mas dá para perceber. Já conhece o cheque? Nós temos aí nesse cheque Forever Living Products Brasil Limitada. A Forever Living é a emitente do cheque. Ela está emitindo o cheque contra um banco, foi apagado aí o banco, mas deve ser o Unibanco, em favor de um terceiro, que é o Paulo Henrique Pereira da Silva. Não dá para visualizar muito bem, mas o favorecido lá é Paulo Henrique. Veja que neste cheque, quem é o credor do cheque? Forever. Forever é emitente, sacadora e credora. O banco no caso, o Unibanco, foi apagado aí, é o devedor do cheque. E o Paulo Henrique é o favorecido tomador beneficiário. Roda mais um cheque para frente. O próximo cheque, que é meu, eu escaneei esse cheque, está muito roxo aí, mas dá para ver. Nesse caso, quem é o devedor desse cheque que está aparecendo aí? Citibank. O Citibank é o devedor. Guilherme Cabral, o erro aí, ó, E.O., Neide Cabral, E.O., não existe E.O., os bancos não sabem disso. Se é E, é solidário, não solidário, o E, não solidário, os dois teriam que assinar em conjunto. O OU, qualquer um poderia assinar. No caso, não temos o favorecido, está em branco o favorecido. Então, Guilherme Cabral é o credor, sacador, emitente, contra o devedor, que é o Citibank, em favor de uma pessoa qualquer, que é tomador, beneficiário, favorecido, ou o próprio Guilherme Cabral, que poderia ser o favorecido. Passa mais um cheque, por favor, mais uma lâmina, para ficar mais fácil visualizar. Aí eu coloquei nomes, eu coloquei aí, Marcelo de Castro Cabral ou Marilene Marça de Oliveira. Não dá para visualizar vocês, está muito pequenininho, mas o Marcelo ou Marilene quer dizer que qualquer um dos dois poderia assinar o cheque para receber. Os dois são solidários. Mais um cheque, por favor. O próximo. Aí vem o favorecido, tomador, beneficiário, eu escrevi. Guilherme Cabral, eu escrevi emitente, sacador, credor do cheque. E sacador, devedor do cheque. Está muito pequenininho, mas dá para visualizar. Vocês já entenderam que o credor é o emitente, sacador. O banco é sempre o devedor do cheque. Na cártula, eu não estou falando da relação civil. Pode voltar para mim, por favor? Então, vamos lá. As características mais importantes do cheque. Nós temos aqui o desenho de um cheque fictício. O cheque é um título de crédito, é uma ordem de pagamento à vista. O cheque, quando ele é passado pós-datado, que as pessoas falam erroneamente pré-datado, para o banco não interessa a data futura. Mesmo que eu preencha aqui 27 de junho de 2010, se for ao banco amanhã, o banco é obrigado a pagar. Se a assinatura conferir e tiver saldo e não tiver sustação, o banco é obrigado a pagar. Bom, nós já localizamos no cheque quem é o devedor, que é o banco, quem é o credor, que é o emitente que é o emitente titular da conta, e o favorecido tomador beneficiário. Vamos ver agora as características do título de crédito. Quais são as características do título de crédito? As principais características, que são questão de prova, estão aqui. Poderia colocar, por favor, as características no slide para eles? Coloca, por favor, aí na lâmina 23. Lâmina 23, nós temos as características do título de crédito, que são importantíssimas para o concurso, que diz assim: o cheque é uma ordem de pagamento à vista. 23. Essas características
tem que saber, tem que decorar, mas vamos entendê-las. Não, volta mais uma, por favor. Mais uma para trás. Aí, pronto, pode colocar à disposição. Olha só. O que é o cheque? É uma ordem de pagamento à vista, sacado quer dizer emitido, em benefício próprio ou de terceiros. Veja que o emitente pode emitir um cheque em benefício dele próprio, eu posso colocar o cheque à minha ordem ou de terceiros, contra fundos disponíveis em estabelecimento bancário. Esse conceito é o conceito da lei do cheque e também da LUG e Lei Uniforme de Genebra, que pode ser explorado em concurso. O artigo 1º diz o seguinte: o cheque contém, eu coloquei atenção aí, imperativo, requisitos. Requisitos são formalidades obrigatórias. A denominação cheque inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido. Veja bem, o cheque, para valer como cheque, tem que conter o termo, a palavra cheque no seu contexto, senão não será cheque. 2. A ordem incondicional de pagar quantia determinada. Olha que questãozinha perigosa para um concurso. Se cair uma prova assim, são requisitos do cheque, exceto, letra C, estou inventando aqui uma questão, o valor a ser pago expresso em algarismo e por extenso, você colocaria verdade ou falso? Falso. Não é obrigatório que o valor do cheque esteja expresso em algarismo e por extenso. Está aí na lei, está aí, ó, a ordem incondicional de pagar quantia determinada. Se tiver só em algarismo, está determinado. Se tiver só por extenso, está determinado. Aí você fala assim, mas ninguém vai preencher um cheque sem colocar o algarismo extenso. Uma coisa é ninguém preencher o cheque. Outra coisa é o que diz a lei. O que diz a lei é o que vale. Ou seja, para a prova, não vale a prática. Eu não estou dizendo que você vai emitir um cheque deixando o extenso em branco. Mas se cair numa prova, o cheque exige o valor a pagar em algarismo e por extenso? Não. Basta a quantia a pagar, que esteja determinada, seja em algarismo, seja por extenso. É o que vale para a lei. Por isso que as pessoas chegam em concurso, pode voltar aqui para mim, depois eu volto lá no requisito. É por isso que as pessoas às vezes erram uma questão, você fala assim, pô, fulano sabia tudo na prova, sabia tudo da matéria e errou o concurso, não passou no concurso. É porque tem questão, que a questão não é só decoreba. Veja que a lei diz, a ordem incondicional de pagar quantia determinada. Se eu pegar esse cheque aqui e preencher R$1.000, pronto, só em numeral, está determinado ou não está a quantia? Está, estou cumprindo a lei. E se eu não colocar numeral e escrever R$1.000, está determinada a quantia ou não está? Está. Eu não tenho que ter os dois. Agora, é óbvio que na prática, ninguém vai preencher o algarismo e deixar o extenso em branco. Até porque, também é questão de prova, se houver divergência entre a quantia em algarismo e a quantia por extenso, vale sempre o extenso, questão de prova. Se eu equivocadamente escrevo, ao emitir um cheque, suponhamos que eu escreva R$1.850 no algarismo, e ao redigir o extenso eu escrevo R$1.850. Veja o que eu escrevi, hein? R$1.850. Tem um erro, não tem um erro? Tem. Eu queria que fosse 1.850, mas eu equivoquei-me, R$1.850. O extenso contém dois valores, R$1.000, R$850. Aí a lei diz, se houver divergência entre o algarismo e o extenso, vale sempre o extenso, sempre, independentemente do extenso ser maior ou menor. Agora, se houver mais de um extenso, vale o menor. Portanto, este cheque, se caísse na prova do concurso agora, Sesgran Rio, desenhasse um cheque, 1.850 numeral, R$1.000, R$850 em algarismo, por extenso, desculpa, e perguntar lá embaixo, dissesse assim, o valor a ser pago pelo banco é de R$850, corretíssimo. Neste caso, se eu chegar ao banco com este cheque, o banco não pode deixar de pagar esse cheque. O banco é obrigado a pagar o menor valor do extenso. Está na lei do cheque, está na Lei Uniforme de Genebra. Então, eu, portador do cheque, é claro que o caixa vai dizer para mim, olha,
eu só posso pagar para o senhor o menor valor do extenso. O senhor quer receber? Eu quero. Eu vou levar os R$850 e vou tentar receber do emitente os outros 1.000. De repente, até preciso pagar o meu almoço, pagar o meu hotel. Por que eu não vou receber? Mas o banco é obrigado a pagar o menor valor do extenso. Teve uma vez que enviaram para mim um cheque por e-mail. Estava assim o cheque. O aluno enviou para mim e disse assim, e o título do e-mail era cheque burro. Estava escrito 80 e 70 no numeral, e no corpo do cheque não tinha extenso. A pessoa, que é uma pessoa humilde, escreveu assim, remédio 20,70, ração 60. Literalmente assim. Ao invés de escrever o extenso do cheque, a pessoa escreveu 80,70, remédio 20,70, ração R$60. Aí eu aproveitei o e-mail do aluno e falei assim, bom, então vamos lá. E se caísse numa prova, esta situação hipotética, 80,70, remédio 20,70, ração R$60. Esse cheque é nulo? Não. É inválido? Não. Se eu for ao banco com esse cheque, o banco é obrigado a me pagar quanto? 20,70. Se não tiver por extenso, tiver mais de um valor em algarismo, vale o menor valor em algarismo, sempre. E se alguém viesse e escrevesse agora, suponhamos que não tivesse anulado o espaço, escrevesse R$100. Agora esse cheque vale quanto? R$100. Se houver divergência entre algarismo e extenso, vale sempre o extenso, sempre, sem exceção. Mesmo que o extenso seja maior. Por isso é que, é claro, as pessoas não vão emitir um cheque aí na praça, colocar o algarismo e deixar o extenso em branco. Não vai, na prática não vai. Mas que é obrigatório, ser obrigatório numerar o algarismo é mentira. Não é a lei não obriga. E para prova vale a lei. Mas é claro que ninguém vai deixar o extenso em branco, porque o que vale é o extenso. Se vale o extenso, a pessoa pode preencher o extenso em maior. Então esta é uma questão de prova, primeiro ponto do cheque para chamar a atenção. Se houver divergência entre algarismo e extenso, vale sempre o extenso, independentemente do extenso ser maior ou menor, isso é relevante. Se houver mais de um extenso, vale o menor do extenso. Tranquilo? Bom, outro ponto importante do cheque, outro requisito, o nome do banco, olha só, por que eu disse para vocês que o devedor do cheque é o banco? Vou provar agora juridicamente. Volta lá a lâmina que estava, para eles visualizarem o terceiro requisito do cheque. Presta atenção no terceiro requisito. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar. Alguém tem dúvida? Que deve pagar. Quem deve pagar uma dívida chama-se devedor. Quem deve pagar é devedor. Quando eu disse que o banco é o devedor, e algumas pessoas questionam, devem ter pensado lá na sua cabeça, pessoas dizem, esse cara está maluco. O devedor é o emitente. Não, o devedor não é o emitente é o credor. O banco é o devedor na relação cartulária. Por isso que a lei diz, o cheque tem que conter o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar, chamado de sacado. Sacado é o devedor, sacado é o banco. Então não resta dúvida que na folha de cheque o devedor é o banco, o credor é o emitente. Passa a próxima lâmina, por fineza, continuando os requisitos do cheque. Próximo, o requisito 4. O cheque deve conter a indicação do lugar do pagamento. Indicação do lugar do pagamento é a cidade onde está a agência bancária. Citibank, Brasília, DF. Lugar do pagamento, Brasília, DF. Depois vem a indicação da data e do lugar de emissão. A indicação da data e lugar de emissão é quando você emite um cheque, o emitente coloca Salvador, Bahia, dia 7 de março de 2010. Ele está indicando a data da emissão e o lugar de emissão. Se houver divergência entre o local de emissão, Salvador, Bahia, e o meu cheque é de Brasília, DF, houve divergência entre as duas cidades. Lugar de pagamento, Brasília, lugar de emissão, Salvador, este cheque foi emitido fora da praça. Se eu redijo Brasília, DF, meu cheque é de Brasília, lugar de pagamento Brasília, e eu escrevo Brasília no lugar de emissão,
O cheque foi emitido na praça. Interessa a literalidade, o que está no papel. E, por fim, assinatura do emitente, sacador, ou de seu mandatário, ou seja, a assinatura do emitente, titular da conta, ou do seu procurador. É o último requisito do cheque. Um detalhe interessante, pode voltar para mim, por favor? Um detalhe importante para o concurso é que, se aqui eu tenho banco, Brasília, aqui, se eu escrever Brasília, mesmo estando em Salvador, o cheque foi emitido na praça. Se eu escrevo Salvador, o cheque foi emitido fora da praça. Não interessa onde eu esteja fisicamente, interessa o que está no papel, literalidade. Mas se eu deixar em branco a cidade de emissão, não obstante ser um requisito da lei, não é nulo o cheque. O próprio artigo da lei do cheque diz que, se faltar o local de emissão, subentende que ele foi emitido no local de pagamento. Portanto, o cheque que não contém a cidade de emissão, se ficar em branco aqui, subentende que ele foi emitido na praça. Se ficar em branco, na praça. Beleza, vamos prosseguir. O que é preenchimento? Eu já falei, esse texto de fundo, não admite aceite. O que é um cheque cruzado? O que é cruzamento? Cruzar um cheque. Eu pergunto, isso aqui é cruzar um cheque? Isto é cruzar? Isto é cruzar? Isto é cruzar? O brasileiro tem mania de inventar coisas. Nós, por natureza, inventamos o costume, vão se inventando termos. A lei do cheque diz, cruzamento dá-se por meio de duas linhas paralelas traçadas na face do cheque. Duas linhas paralelas. A lei não diz, indo de um lado ao outro transversalmente com 45 graus de inclinação. A lei não diz isso, que tem que ser de um lado ao outro com 45 graus de inclinação, não existe isso. Quaisquer duas linhas na face do cheque traduzem em cruzamento. Cruzar um cheque é traçar duas linhas quaisquer, paralelas na face do cheque. Seja no canto, seja no meio, seja horizontal, vertical, não interessa. Qualquer outra informação é equivocada. O que vale para o concurso é o que está na lei. Agora vem a questão, qual é a função do cruzamento? Para que serve o cruzamento do cheque? Aí vem o outro equívoco. O cruzamento obriga o favorecido a depositar. O cruzamento obriga a depositar. Obriga a depositar, quer dizer que se eu não depositar um cheque cruzado, eu vou preso? Está lá no Código Penal isso? A função jurídica do cruzamento para a prova é impedir que o cheque seja sacado em espécie. Isso vale para a prova. O resto é balela. Cruzamento. Impedir que o cheque seja sacado em espécie, ou seja, em dinheiro. Não se pode sacar na boca do caixa um cheque cruzado. Ah, mas então como é que eu vou receber o produto daquele cheque se tiver cruzado? Ah, bom. Em consequência disso, se o cheque estiver cruzado, o favorecido só vai ter acesso ao produto do cheque por meio de depósito. Consequência, e não função jurídica. A função do cruzamento é impedir que o cheque seja sacado em espécie, dinheiro. Em consequência, o favorecido portador só receberá o produto por meio de depósito bancário. Vale para a prova isso. O cruzamento, ele pode ser geral, vou só limpar para facilitar o entendimento. O que é o cruzamento geral? É quando nós temos duas linhas paralelas, eu estou colocando na forma usual, para as pessoas entenderem melhor, didaticamente. Quando eu tenho duas linhas paralelas na face do cheque, e não contém nenhum banco escrito aqui dentro, disse que é o cruzamento geral. Vulgarmente conhecido como cruzamento em branco. Não existe isso na lei, é vulgar. Portanto, na prova, no concurso, ele não pode colocar o cruzamento em branco, não existe isso na lei. E concurso vale a lei, não vale o usual, não vale termo, não vale chavão, não vale